Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vim trazer mais uma parte da minha pequena série de vídeos sobre livros de não ficção. Talvez essa seja a última parte, talvez não. Vamos deixar a meta aberta, qualquer coisa a gente dobra a meta. Não, a verdade é que eu tenho algumas categorias ainda, mas eu acho que eu vou conseguir falar de todas hoje. E talvez eu vá lembrando de algumas outras que componham um possível vídeo 3, mas não tenho certeza. Então por hora eu acho que a gente acaba por aqui. Se você não sabe do que eu tô falando, não viu a primeira parte dessa série, eu vou colocar o link aqui em cima nos cards pra você poder conferir, tá bom? Então vamos lá. Bom, então a primeira categoria de livros de não ficção que eu separei para esse segundo vídeo foi o de livros de ensaios/vivências sobre assuntos específicos pelos quais os autores têm interesse. O primeiro livro que eu trouxe para ilustrar essa categoria é o Exame de Empatia, da Leslie Jamison. Como o próprio título diz, é sobre empatia que ela vai falar. E ela vai trazer esse assunto através de alguns ensaios com temáticas diferentes, em situações diferentes, para demonstrar o quanto o ser humano está disposto ou não a entender a dor alheia, né? A compreender o sentimento alheio. É um livro que eu gostei bastante de ler. Outro livro que eu trouxe para demonstrar essa categoria é o Confissões do Crematório, da Caitlin Doughty. Esse livro já tem vídeo resenha aqui no canal, vou colocar o link aqui nos cards, e ele vai falar sobre a indústria funerária. A autora, ela trabalhou durante alguns anos na indústria funerária e ela é interessada pelo assunto da morte, então aqui a gente vai ter vivências e pesquisas dela acerca desse tema. Não vou me estender muito porque, como eu falei, já tem resenha aqui. Outra categoria que eu trouxe é o do jornalismo dentro da literatura. Dentro dessa categoria, eu trouxe 3 exemplos que são bem diferentes um do outro. O primeiro deles é o cânone do jornalismo literário, que é A Sangue Frio, do Truman Capote. Ele vai contar aqui nesse livro a história real de uma família, que é essa família que tá aqui, que foi assaltada e assassinada por 2 bandidos, só que ele vai trazer um quê de literatura pra essa história. Então ela é baseada em fatos reais, a maioria do que tá aqui tem fundamento real, mas tem um quezinho a mais de literatura, que, enfim, a gente não sabe exatamente o que é ficção, o que não é, mas a gente sabe que é pouco. Enfim, esse é o exemplo mais famoso de jornalismo literário que a gente tem aí, e é um excelente livro, mas que eu confesso me deixou algumas noites com medo e com o olho arregalado, porque é muito pesada essa história. Outro exemplo que eu trouxe é o Livro Amarelo do Terminal, da Vanessa Bárbara, também já tem vídeo resenha aqui no canal. Ela quis fazer no TCC dela um dossiê sobre o terminal do Tietê. Então é um assunto super específico que ela resolveu estudar, pesquisar, enfim, dissertar a respeito. O outro exemplo que eu trouxe é puxando um pouco de sardinha pro meu lado, que é o Contando os Dias. Eu também já falei um pouco sobre esse livro aqui no canal. Foi o livro que eu e mais 4 colegas fizemos para cumprir o trabalho de conclusão de curso da faculdade. E aqui a gente traz relatos de mães que foram presas e por isso vivem atrás das grades distantes de seus filhos. Eu coloquei ele separado dos outros dois porque o primeiro livro é uma história só e é bem extenso e tem essa pegada mais de literatura. O segundo livro é um dossiê sobre um assunto só e aqui a gente tem relatos. Então a gente entrevistou 10 mulheres e aqui a gente conta um pouquinho sobre a história de cada uma delas. A terceira categoria que eu trouxe, e acredito que é a mais extensa desse vídeo, é a de livros com pegada autobiográfica, mas que querem falar de um assunto mais específico, como se fosse um relato de vivência ou de experiência, algo que não aborde a vida inteira da pessoa que se propõe a escrever, mas sim um determinado viés. E eu trouxe aqui então alguns exemplos bem diferentes. O primeiro deles é O Clube do Livro no Fim da Vida, do Will Schaub. Esse livro aqui vai relatar a experiência dele com a mãe dele enquanto ele estava sofrendo de câncer terminal. Eles resolveram criar então esse clube do livro, os dois eram bastante interessados por literatura, e então os dois liam os mesmos livros e conversavam sobre eles. O livro vai falar dessa relação dele com a mãe e de como os dois se uniram através da literatura. Um outro que eu trouxe que tem mais ou menos a mesma pegada, mas que enfim é menos dramático, é O Clube do Filme, do David Gilmour, e ele vai falar de um pai e de um filho. O filho pediu pra nunca mais ir na escola e o pai disse: tudo bem, você pode não ir, mas a gente vai assistir um filme por dia e vai conversar sobre ele. Então aqui no final do livro tem a lista de filmes que eles assistiram e durante a história tem relatos de como foi essa experiência e, enfim, das conversas que eles tinham sobre os filmes. Outro livro que eu trouxe pra essa categoria é o Do Que Eu Falo Quando Eu Falo de Corrida, do Haruki Murakami, que nem é um livro que eu gosto, na verdade, mas porque eu escolhi ser enganada por ele. Eu achei que Do Que Eu Falo Quando Eu Falo de Corrida fosse ser outra coisa, fosse falar de outras coisas enquanto falasse de corrida, mas a verdade é que ele fala de corrida mesmo, eu já até comentei isso aqui num vídeo, mas enfim, não deixa de ser um livro autobiográfico sobre uma experiência específica. Nesse livro ele vai trazer diários de corrida e de como essas maratonas, enfim, essa quebra de limites do próprio corpo influenciou a vida dele.
Outro livro que eu trouxe é o Depois daquela Viagem, da Valéria Piazza Polizzi. Esse livro eu li, eu ainda era adolescente, e ele é muito interessante. Aqui a Valéria vai nos apresentar, como o próprio subtítulo diz, o diário de bordo de uma jovem que aprendeu a viver com AIDS. Então aqui ela vai contar como que aconteceu a contaminação dela por causa dessa doença e vai trazer a experiência dela de como é conviver com isso. Tem partes muito marcantes que eu não esqueci até hoje. Como eu falei, eu li esse livro há bastante tempo. Eu acho que é um livro muito interessante para ser lido, principalmente por adolescentes. Falei que essa categoria tava enorme, que eu tinha trazido vários vídeos para ilustrar. Eu trouxe também o Diga o Nome Dela, que é do Francisco Goldman, e aqui ele vai contar a história do falecimento de sua esposa e da treta que isso acaba gerando entre ele e a sogra, porque a sogra acha que ele é culpado, enfim. Então aqui ele vai falar sobre isso, sobre o que ele pensa a respeito dessa morte, sobre como ele tenta reconstruir a vida dele depois disso e dessa confusão com a sogra que acredita piamente que ele é o culpado. Mais um último título para falar ainda dentro dessa categoria foi um que eu não tenho aqui, mas que eu li adolescente, emprestado da minha amiga, que é o Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída. Acho difícil que alguém nunca tenha ouvido falar desse livro. O livro é autobiográfico e a Cristiane vai contar nele como foi a sua vida envolvida com as drogas e com a prostituição, enfim, com esse submundo. É um livro bastante pesado, mas que eu acredito que é bastante necessário também. É um livro que eu gostaria muito que os meus filhos lessem quando tivessem 13, 14 anos, porque eu acho que isso fez bastante impacto na minha vida. Outra categoria que eu trouxe foi livros de relatos de viagem. E eu trouxe aqui dois livros também bem diferentes, mas que giram em torno desse tema. Um deles é Um Lugar na Janela, da Marta Medeiros, que é uma jornalista e cronista brasileira que tem vários livros, mas ela tem dois desse daqui, né? Um e o dois, que tem o mesmo título, onde ela vai trazer crônicas e relatos de suas viagens pelo Brasil e pelo mundo. Outro livro que eu trouxe é o Mas Você Vai Sozinha, da Gaia Passarelli, que é da minha amiga Milena, eu preciso devolver, e que, pra falar a verdade, eu não li inteiro. Eu acabei não me envolvendo muito com a pegada dele. Eu acho que em questão de relatos de viagem eu prefiro o jeito da Marta contar, mas esse livro aqui é muito bonito. A Gaia aqui vai trazer vários relatos de viagens que ela fez, muito mais relatos do que a Marta traz no livro dela, porém muito menos extensos. O livro tem uma pegada de relatos mais curtinhos e no finalzinho de cada viagem que ela faz tem algumas dicas sobre o lugar que ela foi, sobre hospedagem, sobre valores e enfim, né? É como se fosse um catálogo de viagens e a temática geral é uma mulher viajando sozinha. A última categoria que eu trouxe pra hoje também pode ser considerada a mais polêmica, é o de relatos pessoais que não deveriam ter sido publicados. Um deles eu acredito que a autora gostaria que no fim das contas tivesse sido publicado e outro não. Eu trouxe aqui o Diário de Anne Frank, que bem, era um diário de uma menina que viveu durante a Segunda Guerra. Eu amo esse livro, eu acho ele extremamente necessário, eu acho que é um relato incrível que a gente tem de um momento histórico muito triste e muito importante e conhecendo o pouco que eu conheço da Anne pela leitura do livro, eu acredito que ela teria orgulho dele ter sido publicado. Já o outro livro eu não tenho aqui, eu também não li ainda, é o Carta ao Pai, do Kafka. Eu vi um vídeo sobre esse livro no canal da Tati Feltrin e ela vai falar que ela se sente mal lendo esse tipo de livro, porque ela sabia que ele não queria que aquilo fosse publicado. Inclusive, o Kafka não queria que nada da sua obra fosse publicado, ele queria que quando ele morresse a família queimasse tudo que ele tinha escrito. Não só isso não aconteceu, como publicaram uma carta dele pro pai, que é extremamente pesada e, enfim, sigilosa, né? Então, enfim, eu acho que eu concordo com a Tati, não é algo que eu me sentiria à vontade lendo, eu me sentiria quebrando essa privacidade do autor, mas com certeza é um livro que entra nessa categoria. Outra obra que eu acho interessante, que eu acredito que entre sim aqui, é uma coletânea, que é o Cartas Extraordinárias, que é um livro que eu tô doida pra comprar, vou colocar a capinha aqui do lado, que reúne cartas de pessoas, enfim, pessoas famosas, pessoas comuns, com temáticas extremamente variadas, mas que, enfim, eu acredito que nenhum de seus autores escreveu essa carta imaginando que um dia ela seria publicada. Que alguns gostariam disso, talvez, alguns não, mas que tá aí, tá publicado. Então é isso, pessoal. O primeiro vídeo teve uma recepção bacana. Eu espero que vocês também tenham gostado dessa segunda parte. E se por acaso eu pensar em outras categorias, eventualmente aparece uma terceira parte por aqui. Se vocês têm dicas literárias dentro dessas categorias, ou enfim, sobre outras categorias de não ficção que vocês achem interessante, não deixem de comentar aqui porque eu vou adorar conferir. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar um joinha se curtiu. Um beijo e até a próxima. Tchau!